Quem conhece o que é isso? Também é feinha, né? Hã? Isso aqui é uma caixa, está bem feinha, mas ainda continua sendo uma caixa de ferramenta. Também. Nessa noite eu gostaria que cada um saísse do seu banco e pegasse uma ferramenta, que escolhesse uma aqui e levasse consigo, não é para sua casa, também, até o seu banco. Pode ser? Pode? Escolha uma aí que te agrada, né? Leve no seu banco aí, porque nós vamos falar sobre... Vai tirar um dente, Deus? Vai tirar um dente? Uhum. Marreta não tem que... Deixa eu gastar uma marreta, uma coisa mais pesada, né? Abre a tua Bíblia aí comigo em 1 Coríntios. Todo mundo pegou? Pegou? Amém. Show. Jordi, se não pegaram, foi Jordi. O Eliabe está com a mamadeira. O Eliabe está com a mamadeira, ele está na... Esse aí é o ferramenta. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler então do 12 em diante. Vai dizer assim: todos acharam? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será, pois, do corpo? Samuel, lê do 16 ao 20 para nós. E se a orelha disser, não sou olho, e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas na realidade, Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. Luana, lê até o 7 para nós. 27. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestidos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus ordenou o corpo, concedendo muito mais a honra aquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se o membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros e individualmente membros deste corpo. Glória a Deus. Nós temos falado, né, desde
quem acompanha os estudos tem visto como a gente tem feito. A gente falou sobre, quem lembra primeiro? Naturezas, né? As naturezas, tanto a natureza humana quanto a natureza espiritual. O segundo foi os alicerces, né? Os princípios, né? Que nós precisamos ter para uma caminhada segura, ou para realmente formatar e fortalecer, né? Formar uma construção, uma casa espiritual, né? Bem arraigada. O terceiro, intimidade com a Bíblia. Olha aí, ó, a gente necessita ter, né? Uma intimidade, literalmente, né? Com a palavra de Deus. A importância, né? De conhecer para não ser enganado. A gente necessita de todas essas coisas, né? Para poder realmente ser chamado discípulo de Jesus, né? E então, nós continuando nessa pegada, como se diz, né? Nessa corrente, a gente vai falar hoje sobre a importância dos membros, né? E o que, né, isso envolve, ou o que isso tem a ver com a nossa vida cristã, né? O que isso tem a ver com o nosso, não individual, mas sim o nosso coletivo e, por sua vez, também o nosso individual. O apóstolo Paulo, ele faz uma alusão entre a igreja com o corpo de Cristo. E literalmente, né, assim que nós podemos, pelos olhos da fé, podemos entender o propósito de Deus. O propósito de Deus nunca foi que um homem ou uma mulher fosse isolado, né, ou fosse especial, único, porque senão ele tinha feito só o Adão, né, lá no Éden, tinha feito outro Éden, botado outro José lá, e aí não, ele fez para que formasse uma família, e a família assim, um necessitar do outro, e assim por diante, né? E fez para multiplicação, ou seja, não fez para ser uma pessoa só, ou não, então agora aceitou Jesus, tu vai para lá, e beleza, fica no teu canto, mas sim para sermos uma comunidade, né? Sermos uma grande família. Tanto que a Bíblia, ela fala que o conjunto da igreja, né, o conjunto das pessoas formam a igreja. Muitos lugares dizem que eu sou a igreja, que você é a igreja. Isso é mentira. A Bíblia não diz isso, né? A Bíblia diz que nós somos o templo, e templo é diferente de igreja. Igreja é quando eu me uno a ti, aqui, né, para adorar a Deus. Nós nos conectando, nós somos a igreja. Quando nós no domingo aqui estamos reunidos, nós somos a igreja do Senhor, né? Quando eu estou lá no meu trabalho, eu não sou a igreja do Senhor, né? Mas eu sou o templo onde Deus vai se manifestar naquele lugar através da minha vida, né? Então a Bíblia sempre gostou, e ela sempre gostou de apresentar, né, a nossa vida cristã, não uma vida solitária, mas sim uma vida composta de mais pessoas, para que nos fortalecer. A própria Bíblia nos diz, né, o livro de Provérbios, ele diz que é melhor andar dois, né, porque se um fraqueja, um cai, o outro pode sustentar. Amém? E se anda um só no caminho, né, ele caindo, não tem quem estenda a mão. Então, assim, né, a Bíblia gosta de nos... E eu gostaria de falar hoje sobre a importância de ter você aqui, né? E a importância que você faz na vida de outra pessoa também. Como eu disse, a Bíblia nos compara como um corpo. E um corpo, a Luana explicou melhor, né, poderia dizer melhor que eu sobre as funções do corpo, ou sobre os membros do corpo, né? Mas todo membro do corpo, ele tem uma função específica. Algo que aquela parte vai poder exercer. Temos nós temos 2 pulmões, mas os 2 pulmões, né, tirando um, a qualidade ou a potência do corpo diminui, né?
a capacidade, né, do corpo diminui. Né? Temos duas mãos, poderia viver sem uma, sim, mas a tua capacidade de fazer diminui. Então cada parte do corpo, por menor que seja, né, dizem que o menor osso que tem está dentro do ouvido, né? A gente dá muito ênfase para as partes visíveis, né? Mas se nós não tivéssemos esse mínimo ali, talvez não conseguiríamos explicar. Se o nervo deixa de funcionar, os outros têm que trabalhar mais para subir aqui. Justamente, né? Mesmo os outros trabalhando a mais, nunca vão suprir exatamente como, ou seja, vai trazer uma carga maior ao corpo por causa da falta de um membro. E é engraçado, é muito interessante como o apóstolo Paulo ele escreve dizendo, né, que se, imagina, o pé olhasse e dissesse, por eu não ser a mão, né, eu não tenho importância, ou por um tanto faz, eu não faço parte do corpo, por não ser a mão. Mas me diz uma coisa, tira os teus pés no mesmo caminho. Né? Então ele é importante, ele é necessário, por mais que gostamos de, né, olhar para ver se não estão bem arrumadinho aqui, o cabelinho bem posto no espelho. Quem é que para aqui? O pé aqui, ó. Vamos ver se o pé tá bonitinho. Não, tu bota uma meia ali, bota os tênis, ó, né, e sai. Mas ele é tão importante quanto qualquer outra parte. E assim somos nós. Nós temos uma importância. Nós somos importantes, né? Eu, né, necessito que tenha outra pessoa para continuar me incentivando, continuar me impulsionando para frente. Nesta noite eu trouxe aqui uma caixa, né, e trouxe outras ferramentas. Quem conhece essas ferramentas, né, ou até mesmo quem não conhece, vai dizer assim, não, isso aí é usado nas obras, ou é usado para arrumar alguma coisa, mas literalmente eu creio que a Bíblia fala do corpo, mas eu posso usar também como se a caixa de ferramenta fosse a igreja. A caixa de ferramenta que aqui está, né, ela casa muito bem, ou ela tipifica muito bem a igreja. A igreja, ela é um local onde que todos nós, ferramentas, nos acomodamos. E a caixa de ferramentas para um profissional, ela é tão essencial quanto toda a sabedoria que ele tem. Porque se ele, com toda a sabedoria que ele tem, se ele não tiver a ferramenta, dificilmente ele vai conseguir, né, exercer o seu. Então assim somos nós. Nós aqui dentro estamos, e eu creio que existe um construtor maior, um Senhor de todas as coisas, que ele necessita olhar para a caixa e ver assim cada ferramenta ali disponível, disposta, pronta para ser usada. Eu sei, lá no meu trabalho, às vezes a gente sai para fazer um serviço e como é ruim, né? Eu dizia assim, ó, pega lá, né? Pega lá um alicate. Pega um alicate aí. Tem um aqui, mas ó, pega um alicate de bico lá para mim. E aí ele não veio. Como é ruim. E aí eu tenho que dizer, não, então pega o outro alicate que tem. Qual é o alicate que tem para apertar? Né? Aí ele vai lá e me aparece, né? Ele vai e me aparece, em vez de me aparecer com um alicate, uma chave jacaré. Eu vou conseguir apertar, talvez, aquilo que eu queria apertar? Talvez sim, talvez eu vou conseguir, mas não vai ser a ferramenta que é necessária. Existem ferramentas que são específicas e eu não consigo trocar ela por outra. Existem ferramentas que é para aquilo e se eu não tenho, eu tenho que comprar uma, eu tenho que ir atrás de uma para que eu possa exercer aquela função. E assim somos nós, cada um de nós é específico. Talvez eu vou poder falar com a mesma pessoa e talvez eu vou falar o mesmo versículo que a irmã Luana vai falar para ela, para evangelizar ela,
só que a Luana tem uma vivência talvez nesta área que eu não tive. Ou seja, ela tem a ferramenta que eu não tenho. Mesmo tendo a boa intenção, mesmo tendo até, né, a empolgação, eu não vou ter a mesma ferramenta disponível que ela vai ter. Assim é Deus. Deus muitas vezes olha para um Marcos da vida lá, né, todo quebrado, todo desmanchado, e olha para a igreja e diz assim: o que eu vou usar lá? Será que o Alexandre está disponível ali? Deixa eu ver. Será que o João está ali? Será que a Luana, onde é que ela está? Será que Deus pode olhar para nós aqui, para Venâncio, né? E olhar e dizer assim: pai, eu preciso alcançar o fulano lá. Deixa eu olhar para a minha caixa. Deixa eu olhar para a minha caixa aqui, o que eu tenho? Será que ele vai poder olhar e dizer assim: eu achei a ferramenta certa? Porque normalmente eu não vou sair para fazer um trabalho e botar qualquer coisa aqui. Isso que é um detalhe. Eu não vou sair para fazer um serviço e botar qualquer coisa aqui. Mas sim, eu vou colocar coisas aqui, ou ferramentas aqui, que são necessárias para isso que eu vou fazer. Por que você acha que você está aqui dentro hoje? Por que você acha que Deus te chamou para aqui dentro hoje? Porque Ele tem uma obra específica para fazer. Então Ele juntou literalmente o alicate, né? O que tem lá? Uma chave, né? O que tem aqui? Ele precisa de uma parafusadeira. O que tem lá? Tem uma chave de boca. O que eu tenho? O que eu necessito? Será que para mim fazer uma obra ali no Zé, ou no João, ou no Pedro, ali na Maria, ali, será que eu tenho aqui? Cadê o meu alicate? Cadê minha chave de boca? Será que o Senhor pode olhar e dizer assim: não, está disponível? Nós temos uma importância tão grande, né, como corpo, como igreja, que nós não estamos trabalhando para o homem, nós estamos trabalhando para a igreja. Nós não fizemos parte da caixa de ferramenta da IPUB do distrito, nós não fizemos parte da caixa de ferramenta de qualquer coisa, mas sim, nós fizemos parte da igreja do Senhor e da caixa de ferramenta que Ele quer usar, amém, para fazer uma grande obra nessa cidade. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia aqui comigo em Efésios. Louvado é o nosso Deus. Alguém ficou ali em 1 Coríntios? Está ali, Lana? Lê o próximo versículo, que é o versículo 28. No 28. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Olha o que é interessante ali que ele fala ainda sobre o corpo, quando ele fala do corpo. Eu poderia dizer assim: não, mas aqui em Venâncio, Deus botou só alicate. Ele botou só. Não, será que uma caixa de ferramenta com só um tipo de ferramenta vai poder fazer grandes coisas? Será que uma caixa... Não, mas aqui em Venâncio Deus botou só cantor e músico. Não, aqui em Venâncio Deus botou só pregador. Não, Deus, Ele coloca, vamos dizer, à disposição da sua igreja todos os modelos. Talvez eu não estou querendo ser um alicate, né? Mas eu fui desenhado para ser isso. Talvez eu não quero ser, né, um pregador, mas eu fui desenhado para isso. Deus vai me cobrar um dia e vai dizer assim: tá, mas cara, eu te botei lá para te ser o que tu fez? Tu se escondeu? Ou eu quero ser isso. Imagina se o corpo nosso, se o pé não quisesse exercer a função de pé, se a mão não quisesse exercer a função de mão, se a mão ou o pé ou
os olhos, ou a boca, ou a orelha quisessem outra função, e assim muitas vezes somos nós. Às vezes nós somos chamados para evangelizar, mas nós queremos cantar. Às vezes nós fomos chamados para fazer outra coisa, né? Mas nós queremos pregar. Eu tenho absolutamente certeza na minha vida, hoje, né? Que eu não deveria estar mais tocando violão. Hoje eu penso, Deus não me chamou para tocar violão, né? A gente exerce ainda a função, mas eu creio, né, que Deus ainda vai levantar pessoas para substituir isso. Você já parou para pensar qual é a sua função dentro dessa caixa? E se você está exercendo essa função dentro da caixa? Esses tempos, né, ano passado, eu fiz uma limpa na minha caixa. Eu peguei e tirei tudo aquilo que já era só tralha que estava dentro. E saiu muita coisa. Porque às vezes a gente está na obra ali com um toquinho de ferro, o cara tira lá, ou uma chave que quebra, a gente atira ali de novo, ou alguma coisa, a gente vai atirando ali para dentro, e daqui a pouco começa a ocupar espaço, sem ser mentira. Será que nós estamos literalmente sendo úteis para Deus? Será que nós, né, como corpo, eu quero exercer a minha função e não estou com o ciúme do outro que está exercendo a função do outro? Ou, eu poderia fazer isso, mas não me chamam para fazer isso, então eu não vou fazer nada? Ou isso, ou aquilo? Será que estamos realmente sendo úteis? Eu necessito, como nós viemos falando, né? Nós precisamos crescer. E quando eu me alicerço na palavra de Deus, eu entendo, né, que eu devo lutar contra o meu querer. O primeiro estudo, o meu querer e o querer de Deus. Quando eu entendo isso, né, eu entendo que eu estou nele, eu estou enraizado nele, eu vou me comportar como ele quer, né? Mas também eu vou buscar conhecê-lo, né? Como nós falamos no estudo passado, vou buscar conhecê-los, eu vou mergulhar na palavra de Deus para ver aonde eu me encaixo nesta caixa. Qual é a minha função nesta caixa? E aonde eu vou ver isso? Buscando a palavra de Deus, eu vou buscar aonde Deus quer me usar nesta caixa, nesta igreja. Aí sim, eu vou entender que tendo a minha função, tu é importante. Porque tu não faz o que eu faço, mas tu é importante para cá. Talvez, Alexandre, tu não faz o que eu faço, mas tu é importante para cá. Talvez seja. Eu nunca vou fazer o que você faz, mas tu é importante. Nós somos importantes para Deus. Porque existe uma obra a ser feita nessa cidade, existe uma obra a ser feita na cidade vizinha. Hoje eu estava lá em Monte Alverne e descobri que lá é município, não é distrito, né, de Santa Cruz. Descobri lá hoje que lá é município. E eu fiquei pensando, mais um município. Porque até então eu achava que era distrito de Santa Cruz. E eu fiquei pensando, mais uma cidade sem igreja. Mais uma. Será que nós não podemos estar disponíveis para que esta obra grandiosa que o Senhor quer fazer, amém, comece a andar mais rápido? É tão bom quando chegamos em uma obra ou em um determinado lugar e temos tudo. O serviço é rápido, o serviço é limpo, o serviço é prático e pronto, já estamos indo embora. Assim é. Imagina se todos nós, né, nos colocássemos a cumprir a nossa parte dentro dessa caixa. Quão rápido seria, talvez, ou mais rápido seria, né, esta obra do Senhor aqui. E assim sucessivamente, talvez, Jesus já tinha vindo. Se todos, né, todos pensassem assim, em fazer a sua parte, talvez Jesus já tinha, né, regressado. Sabemos que não, porque a Bíblia diz que há um tempo, entende? Mas talvez a igreja estaria muito mais adiante. Nem todos vão ser pregadores, nem todos serão cantores, nem todos serão evangelistas, nem todos, amém, serão
pastores, mas todos nós somos importantes. Todos nós temos que entender que fizemos parte de algo grandioso. Fizemos parte. A Bíblia fala de mulheres na Bíblia que só diz isso, mulheres, mas elas foram essenciais para o ministério de Jesus. E nem fala mulheres, fala viúvas, né? E tinha viúvas que aportavam para que Jesus pudesse viajar. Não fala nem o nome delas. Não diz que elas pregavam, não diz que elas cantavam, não diz o que elas faziam, não fala nem de onde eram, mas a Bíblia vai dizer que elas eram de suma importância. A importância que elas tinham era tão grande, né, que foi citado, nem que seja assim, mas foi citado. Amém? Louvado no nosso Deus. Efésios capítulo 4, versículo 12. Amém? Diz assim, ó. Vamos ler o 10 diz assim, ó. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, né? E outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. No versículo 12 diz assim: querendo o aperfeiçoamento do santo para toda a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. No versículo 13 diz assim: até que todos, não alguns, não um ou não dois, mas todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito e a medida e a estatura completa de Cristo. Amém? Louvado o nome de nosso Deus. A Bíblia ela menciona aqui 5 ministérios. E engraçado, né? Que hoje, se for falar para o ministério, nós vamos achar, né? No dito popular, nós vamos achar aí uns 50 ministérios. Eu faço o ministério do louvor, eu faço o ministério da oração, eu faço parte do ministério do ministério da igreja. A Bíblia nos relata 5 ministérios. E esses 5 ministérios é algo que a igreja necessita buscar, necessita, né, chegar ao nível de ter os 5 ministérios atuantes. Os 5 ministérios, né? Foi tão legal um dia, né, que nós estávamos numa reunião lá e o pastor Alcindo deu uma palavra, né, sobre esse texto, né, falando da união, né, e também, né, da unidade, né, dos pastores ali na secção. E ele falou, né, que ele louva a Deus que ele tem na igreja, ele pode dizer que tem os 5 ministérios atuantes lá. Isso deve ser o desejo de cada pastor. E eu, como pastor, eu gostaria literalmente de ter os 5 ministérios. E creio que podemos ter, amém? Os 5 ministérios atuantes hoje. Porque, como eu disse, muitas vezes focamos em algo, ou focamos em outra coisa que o Senhor não nos chamou para fazer. O Senhor não nos quer nos usar daquela maneira. Mas o nosso desejo, né? Ou seja, o primeiro estudo, né? Aquela luta entre o meu querer, o que eu acho que é bom, e aquilo que Deus acha que é bom. Às vezes isso nos atrapalha de, né, cumprir, né, e fazer que a obra ande mais rápido. E ele fala, né, nesse texto,
né, que entendendo que uns foram chamados para uma coisa, outros foram chamados para outra, e outros foram chamados para outra, né? Isso sim, dá-se a chegar à unidade da fé. E ainda nos faz ser parecidos com quem? O varão perfeito, Cristo. A unidade da fé. Ou seja, mesmo sabendo que, né, cada membro do corpo é uma peça, eles são um em um corpo. E assim nós devemos ser com ele. Então, nós devemos buscar como nosso crescimento espiritual, como nosso crescimento e amadurecimento espiritual, né, entender a que parte eu faço, em que lado eu faço parte do corpo, em que posição eu me coloco melhor. Nós estamos este ano falando sobre a crescente, né, da vida cristã, porém eu preciso chegar nesse momento e dizer assim, aonde eu faço parte. Eu já entendi que existe essa guerra, né, entre carne e espírito. Eu já entendi que eu tenho que estar firmado em Cristo. Eu já entendi também que eu tenho que conhecer esse meu Deus, mergulhar na palavra. Eu tenho que estar baseado a minha vida na palavra. Tá, mas agora aonde eu me coloco neste corpo? Aonde eu me encaixo para que eu possa ser mais útil? Aonde que eu me encaixo para que o Senhor possa olhar para a caixa de ferramentas e dizer assim, não, eu tenho sim a ferramenta certa. Está ali, ó, está é ela que eu vou usar para evangelizar a fulana, ou é ele que eu vou levar lá naquele lugar e evangelizar o fulano. Isso, nesse momento, nós necessitamos saber, porque eu sou importante, você é importante, e Deus quer usar não só um ou dois, não só um que toca, um que canta, o que isso, mas todos. Eu costumo dizer, e sempre vou dizer, que Deus não nos chamou para sentar e decorar um banco, mas nos chamou a fazer algo, nos chamou a uma grande obra. Imagina Deus poder olhar e dizer assim, não, eu vou ir lá em tal lugar lá, e eu tenho a ferramenta certa. Chegar lá e dizer assim, não, ó, naquela cidade eu vou usar esse. Pegar a sua ferramenta e ir a outro lado e dizer, não, nesse bairro, cadê o Alexandre? Aqui. Ele é o perfeito. Não, nesse bairro aqui, ó, onde é que está lá na aviação lá, o Josias, olha é aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho a ferramenta certa para cada lugar. Eu tenho a ferramenta certa. Eu não tenho que ficar me preocupando, porque na igreja, na minha caixa, eu escolhi as ferramentas certas para usar. Para tudo. Amém? Invadam as coisas. Nós somos importantes. Muitas vezes pensamos, não, mas nem vou no culto hoje. Ninguém dá falta de mim. Nós somos importantes. Não, eu não vou fazer tal coisa que ninguém me lembra. Não, você é importante. Deus espera olhar para a caixa e ver você ali, pronto a ser usado. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos importantes. Não, mas eu não faço muito. Não, você é importante. Senão você não estaria na caixa. Senão você já tinha saído, que nem eu fiz a língua na caixa. Senão Deus já tinha olhado e disse, não, isso aqui não serve. Esse aqui também não. Não, isso eu vou deixar um pouco. Não, mas esse aqui Deus fez isso com você? Não. Deus ainda te mantém na caixa, Ele te mantém ainda na igreja, porque Ele sabe que vai chegar um momento, aleluia, que só você vai poder fazer e executar a obra. E Ele só quer que você esteja disponível, que Ele olhe e diga assim, olha aqui, ó, eu achei a ferramenta, eu achei a ferramenta certa. Eu achei, ele está aqui, ela está aqui. Aleluia. Louvado o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Talvez, mas lá só usa o alicate. Agora o alicate está se achando, ó. É só ele que sai, ele está sempre bonitinho, lubrificadinho. Onde ele vai, ele bota até no bolso. Nem usa mais na caixa, bota até no bolso. Mas espera aí. Aleluia. Você é específico para algo. E ao seu momento, aleluia, ao seu momento, Deus quer olhar e dizer, Senhor, graças a Deus que Ele está ali. Graças a Deus que ela está ali, pronta para ser usada. Aleluia, louvado de nosso Deus. Necessitamos ter essa unidade. Necessitamos olhar um para o outro e ver que somos essenciais um para o outro.
Necessitamos olhar para o outro e dizer assim, ó, não, olha, amém, glória a Deus, aleluia, que Deus está usando ele, glória a Deus que Deus está usando ela, ou glória a Deus que ele está fazendo isso, glória a Deus que ela está fazendo aquilo, porque eu sei que daqui a pouquinho vai chegar a minha vez e eu quero estar disponível para Deus usar, eu quero estar pronto, eu quero estar aqui ajeitadinho, para que Deus possa olhar e me usar. Aleluia. Não quero estar ali enferrujado, drogado, né? Não quero estar ali, não, mas eu quero estar aqui, ó, pronto, torcendo, aleluia, para que a obra continue, torcendo para que a obra avance, torcendo para que a obra, aleluia, fique mais bela, mais bonita. Eu estou torcendo, e a hora que necessitar, eu sim vou me apresentar para a minha vez de trabalhar. Aleluia, louvado o nome de Deus. No versículo 14, do capítulo 4 de Efésios, diz assim, ó, que fala sobre essa importância de saber, amém? Essa importância de saber que eu tenho a minha parte nessa obra. O Samuel tem a parte dele nessa obra, aleluia. A Keila tem a parte dela nessa obra, aleluia. A Kênia tem a parte dela nessa obra. Essa vai falar sobre isso no capítulo 14, no versículo 14. Porque se eu sei, amém, que eu sou importante, mas o fulano é importante também, e o Beltrano é importante também, eu não vou ser como um menino emburrado, sabe? Vai dizer assim, ó, no versículo 14, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina e de engano de homens, porque com astúcia enganam fraudulosamente. Versículo 15: antes seguimos a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a sua justa operação, para cada parte faz aumentar o corpo para a sua edificação em amor. Aleluia. Se eu entendo e sei, aleluia, que todos nós estamos aqui porque fomos chamados a uma grande obra, se todos nós entendemos, amém, que nós estamos aqui, ó, e nós estamos aguardando a nossa vez de o Senhor olhar e dizer, é a tua vez de ser usado. Eu não vou ser como um menino emburrado de dizer, não, mas o fulano só usa o fulano, o fulano só usa o ciclano, é só o Beltrano que canta, é só o Beltrano que prega, é só isso, não, eu vou para aqui. Não sejamos meninos, mas torçamos um pelo outro para que o corpo seja edificado. Aleluia. Porque é muito fácil quando eu me emburro, ou quando eu sou o menino de alguém de fora dizer, não, mas lá ele, vem pra cá, aqui eu deixo de cantar. Vamos lá pra igreja, lá tu canta, lá tu prega, lá tu rodopia, lá tu pode fazer o que tu quiser. Lá o pastor vai te botar a tocar um instrumento. Assim aí é fácil de ser persuadido, enganado e ser tirado da verdade de Cristo. Mas quando entendemos isso, amém? O versículo 15 ele se encontra com nós. Permanecemos na verdade. Amém? E crescendo, não parados. Você já viu esses que faz, né, que é fisiculturismo? Os homens são uns monstros, né? São grandão assim, né? Mas nasceram assim. Eles nasceram assim. O Alexandre, fazia antes, né? O Alexandre era bombadão quando era novo, né? Tu nasceu assim, grandão já? Não, né? Mas ele, bom dia, puxou um ferrinho, né? Mudou a alimentação. Aí foi no outro dia, puxou o ferro de novo, aumentou a carga. Automaticamente, os seus membros foram crescendo, seus músculos foram, né, criando corpo, a sua massa muscular foi aumentando. E assim é. Mas imagina se o pé dissesse, não, quer ir lá na academia? Vai, eu vou ficar em casa.
Será que ele tinha crescido? Não, porque o pé tinha crescido. Então hoje, sem o pé não vai. Não vai cortar o pé, deixar em casa, vai lá, fazer o que for, depois volta. Imagina chegasse lá e dizer, não, agora só um braço. Vai levantar o outro? Não, o outro. Esse aqui não, esse está cansado. Não, mas quando todos eles se unem, perna, pé, mão, braço, né? Todo o corpo se une, né? Para ir lá e fazer algo, amém? O corpo cresce, o corpo, né? Aumenta, e assim é. Quando eu olho para o outro e dizer, não, vamos juntos, sim. Talvez é tudo para fazer força, né? Porque teve vezes que fez só com o braço, né? Só aqui, ó. E depois troca, faz só aqui, né? Mas não, ó, tá? Hoje é só esse braço que vai treinar, beleza, mas eu vou lá contigo. Vamos lá. Tu que vai aparecer o objeto, é tu que vai fazer a força, é tu que vai ser usado hoje. Mas eu estou aqui contigo. Eu estou aqui contigo, eu estou torcendo, eu estou, né, crendo que isso vai dar certo. E assim é. Assim nós devemos olhar quando alguém subir para pregar, né, aqui, né, eu tenho que estar sentado lá dizendo, Senhor, usa ele. Usa ela, Senhor. Usa. Senhor, eu necessito ouvir, Senhor, a Tua palavra, através da vida dele, através da vida dela. O dia que alguém trouxer uma saudação, ou abrir o culto, né, aqui, as pessoas possam olhar e dizer, Senhor, usa ele, usa ela. Amém? Que a oração dela, aleluia, possa impactar os céus e o céu se abrir aqui hoje. Senhor, eu necessito crescer como corpo. Eu necessito, Senhor, ver o corpo crescendo. Não importa, Senhor, se é eu ou o fulano, mas eu necessito ver o corpo crescendo. Você é importante, eu sou importante. Imagina se tivesse só eu aqui hoje. O máximo que eu poderia fazer era orar e buscar de Deus. Poderia me sentar aqui e mergulhar na palavra. Eu sozinho. Mas quando tem alguém, posso eu ministrar a minha vida e também ministrar a outra pessoa. Teve vezes que teve só eu e a Keila. Algumas vezes teve só eu e a Keila. E nós fazíamos o culto, né, Keila? Fazíamos o culto igual. Não fazíamos um estudo tão longo, mas orávamos, cantávamos louvor, puxávamos o texto, lia o texto, falava algo sobre o texto, orávamos e logo ia para casa. Mas edificou a minha vida e edificou a dela. E hoje eu me lembro, me recordo e digo, graças a Deus por aqueles dias. Graças a Deus, porque aqueles dias me deram base hoje para entender que se ninguém vir na porta, meu Deus continua sendo o mesmo. Amém? Se um dia chegar aqui, né? Creio que não vai ser o arrebatamento, porque eu estou junto, né? Eu sei que eu vou ser junto, né? Mas um dia acontecer algo que ninguém poderá chegar, eu sei, amém? Que o meu Deus vai continuar sendo o mesmo. Glória a Deus, louvado. Mas você é importante. Você não precisa estar disponível na caixa do Senhor. Você não precisa olhar e dizer assim, ó, ela está ali, ele está ali. Tá? Alguma vez também eu já cheguei, né? Olhei para a minha caixa de ferramentas e disse, olha, tal obra, eu precisei de tal coisa. Em tal lugar eu precisei de tal coisa e não tinha. Aí o que eu faço? Eu pego, mando uma mensagem para aquele, eu falo para ele, não, eu preciso comprar um alicate, preciso comprar um toqueiro, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo. E ela vai e providencia isso. Amém? Para que a minha caixa no próximo serviço, Deus é igual. Deus é a mesma coisa. Não vai aparecer imprevisto para Deus. Mas no momento que Ele precisar fazer algo, amém? Talvez que eu não vou conseguir fazer, talvez que você não conseguir fazer, talvez que você não vai conseguir fazer, Ele vai enviar alguém para fazer. Ele vai enviar alguém para fazer. Talvez se Ele olhar e você já está meio amassadinho ali, né? Eu não quero fazer, não, só uso fulano, só o ciclano. Não. O quê? Eu preciso de outro lugar que meu está ruim. Não quer cortar mais. Assim Deus faz. Assim Deus faz. Eu creio que se eu desistir, né, das coisas de Deus e pensar que não quero mais Deus, Deus vai levantar outro, eu não sou o único, mas Deus irá levantar. A obra do Senhor não irá parar. A obra de Deus não vai parar por causa da minha vida ou por causa da tua. Mas nós somos importantes
nesta obra. Nós somos necessários para esta obra. Nós somos parte desse corpo. Nós somos parte deste propósito de Deus. Amém? Louvado é o nome do nosso Deus. Eu amo meu Deus, porque um dia Ele me escolheu para estar dentro da caixa. Eu amo esse Deus, por um dia Ele ter me colocado, amém, ali e ter me usado para algo. Então, aguarde, ansiosamente ser usado por Deus. E se caso você não foi usado ou não está sendo usado, fique ansioso, amém? Porque vai chegar a sua hora que o Senhor não diz, não, agora é a tua vez. Mas torça, faça algo, amém? Torça por alguém e diz, não, Senhor, eu ainda vai chegar a minha vez. Sabe, esse tema eu estava meditando sobre, e eu até ia montar uma mensagem, alguma coisa sobre a multiplicação dos pães e peixes. Eu não sei se você já parou para pensar e analisar esse texto, mas a Bíblia vai dizer que havia 5.000 homens de fé, ou seja, podemos entender que tinha de 10 a 15, no mínimo, 1.000 pessoas, e por causa das esposas e de talvez uma criança, uma coisa assim. Mas quando Jesus ele multiplicou os pães, o que ele disse? Ele disse aos discípulos, façam grupos de 50 e de 100, né? E sentem todos. Imagine só comigo, faça essa imaginação. O Senhor pegou e multiplicou o pão ali, orou e deu um pouquinho para Pedro, outro para João, outro para Tiago, né? E aí foi distribuindo. Aí estávamos aqui, estava eu aqui sentado aqui, Samuel sentado aqui, né? Aquele ali, a Luana ali, primeiro o Pedro me deu, depois o Pedro deu para ele, depois deu para ele, depois deu para ele, depois deu para ele, depois deu para ele. Imagina, até chegar lá no último e receber um pão. Qual era a expectativa dele? Qual era a expectativa dele? Porque para 15.000 pessoas, não foi em 10 minutos que foi repartido. Não foi em meia hora que todo mundo já estava comendo. Mas até chegar o último lá, quantos tiveram que esperar e dizer assim, ó, tá vindo, vai chegar a minha hora. Tá vindo, eu estou com fome, mas vai chegar a minha hora, eu tenho que ficar aqui. Eu estou tranquilo. Será que... Dizendo, não, está demorando demais. Eu vou me levantar e ir embora. Será que eles fizeram isso? Não, mas está demorando demais. Olha lá, o Pedro começou por lá. Ó. Por que não começou aqui? Ó? Por que não começou por mim aqui? Então eu vou embora. Não. Eles ficaram sentados ali porque sabiam que poderia demorar um pouquinho. Poderia sim demorar um pouquinho. Mas chegaria a hora que eles também receberiam a parte deles. Eles também receberiam a parte deles, mas eles ficaram ali. Eles não levantaram e disseram, não, Jesus está demorando demais comigo. Eu não gosto, eu gosto das coisas meio para ontem. Não, eles se acalmaram. Demorou, mas chegou a hora deles. Aleluia. E eles, por esperar, aleluia, por esperar e saber o seu momento, foram contados entre aqueles que receberam a bênção. Puderam participar da mesma multiplicação, puderam participar da mesma bênção, puderam participar e contar o mesmo milagre. Eles puderam contar a mesma bênção, o mesmo milagre e ter vivenciado a mesma bênção, o mesmo milagre, mesmo que um comeu antes e o outro depois. Assim nós, talvez, por eu não querer esperar, eu posso deixar de contar o mesmo milagre que a igreja teve. Um dia, talvez, nós sentarmos no céu, amém, com os demais e dizer assim, ó, estou sofrido, demorei, Demorou 1, 2, 3, Mas um dia chegou minha vez.
E eu fiz parte daquele avivamento lá daquela igreja. Eu faço parte, sabe? Eu estou no grupo daqueles 50 lá de Venâncio. Eu faço parte daquele grupo que estava sentado lá, aonde Jesus diz: não, agora é a tua vez. Eu também faço parte dessa vez. Eu também faço parte. Glória a Deus. Que nós possamos entender a importância que eu e você fizemos. Que eu e você somos. Amém? E o quanto somos importantes para Deus. Louvado o nome do nosso Deus. Amém? De coloca de pé nessa noite. Não quero ser desgastante a você. Talvez você está cansado, né? Nós necessitamos. Cadê a sua ferramenta aí? Amém? Cada um pega a sua ferramenta agora na mão, por favor. Glória a Deus. A Mercedes está bem pequenininha, né? É uma chave de fenda bem pequenininha. Mas sem essa chave bem pequenininha, dependendo do parafuso, em um lugar muito apertado, não se consegue tirar. Por isso que eu tenho ela e uma Philips também, eu tive que adquirir elas, porque havia às vezes coisas que somente uma chave pequena. Então não importa o tamanho, importa que somos úteis, né? E podemos fazer coisas que talvez um grande não vai poder fazer, né? Então talvez você possa olhar, Alexandre, esse disco aí, sem esse disco aí, a gente consegue cortar uma pedra, um azulejo? Não, tem que ser ele, né? Tem que ser especificamente ele. Assim é tu para Deus. Tem coisas que o Raco não vai conseguir fazer. Tem coisas que o Samuel não vai conseguir fazer. Tem coisas que a Luana, que o Wenders, que o Josias não vai conseguir fazer. Tu é fazer. E Deus precisa olhar e dizer assim, ó, aqui, ó. Imagina se eu boto para importar um piso, esse disco aqui. É um disco também, né? É um disco. Mas ele não tem a mesma durabilidade, ele não tem a mesma resistência que esse tem. Não é? Assim somos nós. Luana, tem coisas que eu não vou conseguir fazer. Sem essa chave. Hoje nós fizemos ela bastante. Tem coisas que Deus não vai conseguir fazer se não estiver disponível. Talvez eu conheça muitas pessoas, mas talvez eu vou conhecer uma só, talvez que eu não conheça. E aí talvez é essa pessoa. Mas Deus quer alcançar. Assim somos nós. Nós temos que ser úteis e saber que somos importantes como corpo. Quando nós nos reunimos, é como se Deus fechasse essa caixa hoje. Estou pronto para amanhã. Amém? Aí ele olha, ajeita, organiza. Estamos prontos para segunda-feira. Louvado, feche o olho, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Sinta para a gente ver nesse lugar. Aleluia. Deus quer usar cada um aqui nessa noite. Deus tem obras grandiosas a fazer, mas Ele necessita olhar para a igreja e saber que todos nós estamos disponíveis, que todos nós, amém, estamos ali prontos para ser usados. Talvez um agora, outro depois, mas todos nós somos importantes e importantes para Deus. Aleluia. Se você deixa de estar aqui, aleluia, você faz falta. Aleluia. Se você deixa de estar ali disponível, você faz falta para Deus. Aleluia. Fala para Deus. Senhor Jesus, damos graças ao Senhor.